3.1 Atendimento de crises cardíacas. As crises cardíacas representam emergências clínicas, onde o atendimento imediato e preciso é essencial para preservar a vida e minimizar possíveis danos ao músculo cardíaco. Compreender os passos necessários para reconhecer e intervir em casos como o infarto agudo do miocárdio, IAM, e a parada cardiorrespiratória, PCR, é vital para profissionais de emergência. Este capítulo aprofunda o atendimento inicial e as intervenções essenciais nessas situações. Identificação de sinais e sintomas. O reconhecimento precoce dos sinais e sintomas de uma crise cardíaca é o primeiro e mais crítico passo. Nos casos de infarto agudo do miocárdio, IAM, o paciente geralmente apresenta dor ou desconforto no peito. Uma dor intensa, localizada na região central do tórax, é comum. A dor pode irradiar para outras áreas, como o braço esquerdo, ombros, mandíbula, pescoço ou costas. Sudorese, suor excessivo, geralmente frio e associado à sensação de ansiedade, é comum. Náuseas e vômitos, especialmente em pacientes mais velhos e em mulheres, esse pode ser um sintoma importante. Falta de ar, a dispneia pode ocorrer mesmo em repouso e é um sinal de que o coração não está conseguindo bombear sangue adequadamente. Palidez e fraqueza extrema. A pele do paciente pode estar fria e pálida, acompanhada de uma sensação geral de fraqueza e tontura. Na parada cardiorrespiratória, PCR, os sinais são ainda mais claros e alarmantes, pois o paciente perde a consciência rapidamente. Para de respirar ou apresenta respiração anormal e irregular, como gasping. Não apresenta pulso, indicando falência da função cardíaca e a necessidade de intervenção imediata. Ações imediatas no atendimento de infarto agudo do miocárdio, IAM. Ao identificar sinais de IAM, o atendimento rápido e o suporte ao paciente são cruciais. As ações iniciais devem seguir uma abordagem sistemática. Posicionar o paciente em repouso. Colocar o paciente em uma posição confortável, geralmente semi-sentado, pode aliviar a dor e melhorar a respiração. Administração de oxigênio. O oxigênio é administrado se o paciente apresentar sinais de hipoxemia, como saturação de oxigênio abaixo de 94%. Medicação antiplaquetária. Se permitido pelos protocolos e pela avaliação inicial, a administração de aspirina mastigável em doses específicas ajuda a reduzir a agregação plaquetária e diminui o risco de progressão do infarto. Uso de nitrato sublingual. Quando não houver contraindicações, o uso de nitroglicerina sublingual pode ajudar a aliviar a dor no peito. No entanto, é essencial que o profissional observe as contraindicações, como pressão arterial baixa. Monitoramento contínuo dos sinais vitais. A avaliação frequente da pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio ajuda a monitorar a estabilidade do paciente até a chegada do suporte avançado. Manobras de ressuscitação cardiopulmonar RCP. No caso de parada cardiorrespiratória, o tempo é crítico e as manobras de RCP devem começar imediatamente. Iniciar compressões torácicas. A RCP consiste em compressões torácicas de alta qualidade, com uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto e uma profundidade de cerca de 5 a 6 centímetros para adultos. As compressões devem ser firmes e sem interrupções desnecessárias. Ventilação assistida, se disponível. Se o profissional tiver acesso a um dispositivo de ventilação, é ideal alternar entre 30 compressões e 2 ventilações. Em contextos de reanimação sem ventilação assistida, o foco deve ser mantido nas compressões torácicas contínuas. Minimizar as pausas nas compressões.
Pausas devem ser evitadas, pois a continuidade das compressões melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro e órgãos vitais. Uso do desfibrilador externo automático, DA. O DA é uma ferramenta fundamental para o atendimento de PCR em ambientes de emergência. Ao detectar um ritmo cardíaco passível de choque, o DA orienta o operador sobre a aplicação do choque elétrico, potencialmente revertendo o quadro. O uso do DA segue alguns passos fundamentais. Ligar o DA e aplicar os eletrodos. Assim que o DA estiver disponível, o operador deve ligá-lo e aplicar os eletrodos no peito do paciente, conforme as instruções do dispositivo. Seguir as instruções do dispositivo. O DEA fará uma análise do ritmo cardíaco e informará se o choque é indicado. Durante a análise e aplicação do choque, todos devem evitar contato físico com o paciente para evitar choques acidentais. Reiniciar a RCP após o choque, se indicado. Após a aplicação do choque, ou se o DA não indicar um choque, a RCP deve ser retomada imediatamente. Suporte avançado de vida, SAVE e monitoramento. Assim que o paciente é estabilizado ou apresenta sinais de retorno da circulação espontânea, ele deve ser encaminhado para uma unidade hospitalar com suporte avançado de vida. No transporte, o profissional deve continuar o monitoramento dos sinais vitais e estar preparado para agir em caso de recorrência dos sintomas. O suporte avançado pode envolver a administração de medicamentos específicos, como vasopressores, antiarrítmicos e, em alguns casos, intervenções invasivas, como a angioplastia de emergência. Importância do monitoramento e preparação para a transferência. O monitoramento contínuo até a chegada ao hospital é essencial para avaliar a resposta do paciente às intervenções iniciais e detectar qualquer mudança no quadro clínico. O paciente deve ser mantido o mais estável possível e o profissional deve estar preparado para implementar novas intervenções se o quadro do paciente se agravar durante o transporte. 322 Manejo de acidentes vasculares cerebrais, AVCs. O acidente vascular cerebral, AVC, popularmente conhecido como derrame, é uma emergência médica que ocorre quando o fluxo de sangue para uma parte do cérebro é interrompido ou reduzido, levando a uma perda de função cerebral. Existem dois tipos principais de AVC: o isquêmico, causado por bloqueios nos vasos sanguíneos, e o hemorrágico, causado pela ruptura de vasos, que provoca sangramento no cérebro. Ambos os tipos exigem intervenções imediatas para minimizar danos cerebrais e salvar a vida do paciente. Este capítulo detalha o manejo inicial e as intervenções necessárias para cada tipo de AVC. Reconhecimento rápido dos sinais de AVC. A detecção precoce dos sintomas é vital para o manejo eficaz do AVC. Um dos métodos mais comuns e eficazes para reconhecer rapidamente os sinais de AVC é o acrônimo FAST, que corresponde aos sintomas mais comuns. Face. A paralisia facial é um sintoma clássico do AVC. O paciente pode apresentar desvio na boca, incapacidade de sorrir simetricamente ou fraqueza em um lado do rosto. Armes, braços. Fraqueza em um dos braços é outro sinal importante. Pedir ao paciente que levante ambos os braços ao mesmo tempo ajuda a identificar qualquer fraqueza ou paralisia em um dos lados do corpo. Speech, fala. A fala arrastada, confusa ou dificuldade para se comunicar são indicativos claros de problemas neurológicos. O paciente pode ter dificuldade em formar palavras ou compreender o que está sendo dito. Time, tempo. O tempo é essencial.
Assim que os sintomas são reconhecidos, é fundamental acionar o serviço de emergência para que o paciente receba tratamento o mais rápido possível. Avaliação inicial e triagem. Após a identificação dos sintomas, a avaliação inicial segue com a estabilização do paciente. Avaliação dos sinais vitais. Monitorar a pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória e a saturação de oxigênio. É comum que o paciente com AVC apresente hipertensão, que pode ser uma resposta compensatória do corpo. Controle das vias aéreas e respiração. Assegurar que o paciente mantenha uma via aérea aberta e uma respiração adequada. Pacientes com AVC podem ter alterações no nível de consciência, o que aumenta o risco de obstrução da via aérea. Escala de Coma de Glasgow, ECG. A ECG ajuda a avaliar o estado neurológico inicial do paciente e fornece um parâmetro para monitorar qualquer piora no quadro. História clínica rápida. Questionar sobre a hora de início dos sintomas, histórico médico e uso de medicamentos anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários, pois essas informações são essenciais para decidir o tratamento. Intervenções para AVC isquêmico. O AVC isquêmico ocorre quando há um bloqueio em uma artéria cerebral, impedindo o fluxo de sangue. A intervenção rápida visa restaurar o fluxo sanguíneo, reduzindo o risco de danos permanentes ao cérebro. Terapia com alteplase, RTPA. Em pacientes elegíveis, a administração de alteplase, um medicamento trombolítico, pode dissolver o coágulo. Esse tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível, idealmente dentro de 4,5 horas após o início dos sintomas. É importante verificar contraindicações rigorosas antes da administração, como hemorragia intracraniana prévia ou uso recente de anticoagulantes. Monitoramento rigoroso dos sinais vitais. Durante e após a trombólise, é essencial monitorar a pressão arterial, pois níveis elevados podem aumentar o risco de hemorragia intracraniana. Acompanhamento por imagem. Exames de imagem, como a tomografia computadorizada, TC, são utilizados para confirmar a presença de um coágulo e descartar uma hemorragia antes de iniciar o tratamento trombolítico. Cuidados suplementares. Além da trombólise, outras intervenções incluem o suporte de oxigênio, controle glicêmico e acompanhamento da função cardiovascular. Intervenções para AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é causado pela ruptura de um vaso sanguíneo no cérebro, resultando em sangramento. O objetivo principal é interromper o sangramento e controlar a pressão intracraniana para evitar danos adicionais. Controle rigoroso da pressão arterial. Manter a pressão arterial sob controle é essencial para reduzir o risco de novos sangramentos. Medicações antihipertensivas podem ser administradas com cautela para manter a pressão em níveis seguros. Reposição de fatores de coagulação. Em pacientes em uso de anticoagulantes, é importante administrar agentes reversores, como vitamina K ou plasma fresco, para promover a coagulação e reduzir o sangramento. Monitoramento da pressão intracraniana, PICE. Em casos graves, pode ser necessário monitorar a pressão intracraniana diretamente e adotar intervenções, como a drenagem de líquido cefalorraquidiano ou intervenções cirúrgicas para alívio da pressão. Preparação para intervenção cirúrgica. Nos casos de grandes hemorragias ou aneurismas rompidos, pode ser necessário realizar uma intervenção neurocirúrgica para drenagem do hematoma ou reparo do vaso rompido. Monitoramento contínuo e cuidados pós-atendimento. Após o atendimento inicial,
o paciente com AVC deve ser encaminhado a uma unidade de cuidados intensivos para monitoramento contínuo e suporte especializado. As ações principais incluem monitoramento neurológico frequente, avaliação regular do estado neurológico para detectar qualquer piora nos sintomas ou sinais de nova hemorragia. Controle de complicações secundárias, prevenir e tratar possíveis complicações, como infecções respiratórias, trombose venosa profunda, TVP, e desequilíbrios hidroeletrolíticos. Reabilitação precoce, a introdução precoce de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, quando o paciente estiver estável, ajuda a maximizar a recuperação funcional e a qualidade de vida. 3.3 intervenções em casos de choque e hemorragia. O choque e a hemorragia são condições críticas que exigem respostas imediatas e coordenadas para estabilizar o paciente e prevenir complicações fatais. O choque é caracterizado por uma perfusão inadequada dos tecidos, resultando em insuficiência circulatória, enquanto a hemorragia envolve a perda excessiva de sangue, o que pode levar ao choque hipovolêmico. Este capítulo aborda as intervenções essenciais para manejar casos de choque e hemorragia no ambiente de emergência. Tipos de choque e suas características. A identificação do tipo de choque é fundamental para a escolha da intervenção mais adequada. Os principais tipos de choque incluem choque hipovolêmico. Ocorre devido à perda significativa de volume sanguíneo ou de fluidos, como em casos de hemorragia, desidratação grave, queimaduras ou traumas extensos. Choque cardiogênico. Resulta de uma falha no coração em bombear sangue de forma eficaz, comumente associado a infarto agudo do miocárdio, miocardiopatias ou insuficiência cardíaca severa. Choque distributivo inclui o choque séptico, anafilático e neurogênico, onde ocorre uma dilatação excessiva dos vasos sanguíneos, reduzindo a resistência vascular periférica. Choque obstrutivo, causado por uma obstrução mecânica no sistema circulatório, como em casos de embolia pulmonar, tamponamento cardíaco ou pneumotórax hipertensivo. Cada tipo de choque apresenta características e sinais específicos, sendo essencial que o profissional de saúde reconheça rapidamente o tipo de choque para aplicar as intervenções adequadas. Intervenções iniciais no atendimento de choque. A abordagem primária para o atendimento do choque inclui manter as vias aéreas e suporte de oxigênio, garantir a permeabilidade das vias aéreas e fornecer oxigênio suplementar, se necessário, para maximizar a oxigenação dos tecidos. Avaliar sinais vitais e monitorar a perfusão, medir a pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio, além de observar sinais de perfusão como cor e temperatura da pele e a presença de pulso periférico. Reposição volêmica. Em casos de choque hipovolêmico, a administração de soluções cristalóides isotônicas, como soro fisiológico por via intravenosa, ajuda a restaurar o volume intravascular. A velocidade e o volume de reposição devem ser ajustados de acordo com a condição do paciente. Controle da pressão arterial. Em casos de choque distributivo ou séptico, a administração de vasopressores pode ser necessária para manter a pressão arterial em níveis adequados, aumentando a resistência vascular periférica e melhorando a perfusão. Tratar a causa subjacente. É essencial identificar e tratar a causa do choque, seja uma infecção no caso de choque séptico, uma obstrução no choque obstrutivo ou um evento cardíaco no choque cardiogênico.
Controle de hemorragias. A hemorragia, especialmente quando significativa, pode rapidamente evoluir para um quadro de choque hipovolêmico. As intervenções iniciais incluem pressão direta no local do sangramento, aplicar pressão direta sobre a área da hemorragia com um pano limpo ou gaze para controlar o sangramento externo. Em caso de sangramentos profundos, compressas hemostáticas podem ser usadas para aumentar a eficácia. Uso de torniquetes, quando indicado. Para sangramentos massivos nas extremidades, o uso de torniquetes pode ser necessário. Deve ser aplicado acima do local da lesão e afrouxado apenas por profissionais qualificados, para evitar a perda de tecidos. Reposição sanguínea e de fluidoterapia. Em casos de perda sanguínea significativa, a reposição com componentes do sangue, como concentrados de hemácias, pode ser indicada, além da administração de soro intravenoso para restaurar o volume circulante. Imobilização e elevação do membro. Nos casos de hemorragia nos membros, imobilizar e elevar a área afetada pode ajudar a reduzir o fluxo sanguíneo para a região e facilitar o controle da hemorragia. Identificação e correção de coagulopatias. Para pacientes com distúrbios de coagulação, pode ser necessário o uso de medicamentos como vitamina K ou fatores de coagulação, a fim de controlar o sangramento. Monitoramento contínuo e transferência. Após as intervenções iniciais, o paciente deve ser monitorado continuamente para detectar qualquer mudança no quadro clínico. A pressão arterial, frequência cardíaca e outros sinais vitais devem ser avaliados a intervalos regulares para garantir a estabilidade do paciente. Nos casos graves, é essencial preparar o paciente para transferência a uma unidade hospitalar equipada com recursos avançados de cuidados intensivos, onde ele poderá receber tratamento adicional, como cirurgias de controle de hemorragias internas ou suporte circulatório mais complexo. Importância do suporte psicológico. Durante situações de choque e hemorragia, o paciente e os familiares podem estar extremamente ansiosos e em estado de choque emocional. Oferecer um suporte psicológico e manter uma comunicação clara e tranquilizadora pode ajudar a reduzir o estresse e garantir a colaboração do paciente e familiares no processo de atendimento. 3.4 Assistência em situações respiratórias agudas. As emergências respiratórias são situações críticas em que a respiração do paciente está comprometida, podendo levar rapidamente à insuficiência respiratória e, em casos extremos, à morte. As causas de dificuldades respiratórias variam desde asma, broncoespasmo e insuficiência cardíaca congestiva até obstruções das vias aéreas e pneumotórax. Este capítulo explora as intervenções necessárias para assistir pacientes em situações respiratórias agudas e os passos para restaurar a ventilação e oxigenação eficazes. Reconhecimento dos sinais de emergências respiratórias. Identificar rapidamente os sinais de uma emergência respiratória é fundamental para a intervenção imediata. Os sintomas mais comuns incluem dispneia, sensação de falta de ar, com o paciente apresentando dificuldade para respirar, tosse persistente e produtiva. Em algumas condições, como asma ou insuficiência cardíaca, o paciente pode apresentar tosse intensa, que pode ser acompanhada por secreção. Cianose, coloração azulada nos lábios e nas extremidades, indicando baixa oxigenação sanguínea. Ruídos respiratórios anormais, como sibilos, roncos ou estridores,
que podem indicar obstrução das vias aéreas ou broncoespasmo. A alteração do nível de consciência. A falta de oxigenação cerebral pode levar a confusão, sonolência ou perda de consciência. Intervenções imediatas em emergências respiratórias. A abordagem inicial envolve a avaliação e suporte das vias aéreas, respiração e circulação ABC, garantindo que o paciente receba oxigênio adequado. Manter a via aérea aberta. A primeira etapa é garantir que a via aérea esteja desobstruída. O paciente deve ser posicionado adequadamente, geralmente na posição semi-sentada, para facilitar a respiração. Manobras como inclinação da cabeça e elevação do queixo ajudam a abrir as vias aéreas em pacientes inconscientes. Administração de oxigênio. A oxigenoterapia é essencial para aumentar a saturação de oxigênio no sangue. O oxigênio pode ser administrado por meio de máscara facial, cateter nasal ou outros dispositivos, conforme a gravidade da condição. A saturação deve ser monitorada constantemente para ajustar a quantidade de oxigênio conforme necessário. Ventilação assistida. Nos casos em que o paciente não está respirando adequadamente por conta própria, a ventilação assistida é necessária. Dispositivos como máscara de ventilação manual, bolsa-válvula-máscara, são utilizados para garantir que o paciente receba oxigênio suficiente até que medidas mais avançadas possam ser tomadas. Uso de broncodilatadores e medicações. Para pacientes com broncoespasmo, como em casos de asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, broncodilatadores de ação rápida, como salbutamol, são administrados para relaxar os músculos ao redor das vias aéreas. Corticoides e outros medicamentos podem ser usados conforme indicado pelo protocolo clínico e pela avaliação médica. Condições específicas e intervenções. Existem várias condições respiratórias específicas que exigem intervenções adicionais para estabilizar o paciente. Algumas das mais comuns incluem asma aguda, caracterizada por broncoespasmo e inflamação das vias aéreas. O uso de broncodilatadores e oxigenoterapia é essencial. Em casos graves, pode ser necessário o uso de corticoides intravenosos. Edema pulmonar agudo, frequentemente associado à insuficiência cardíaca congestiva, o edema pulmonar causa acúmulo de líquido nos pulmões. Diuréticos, vasodilatadores e o suporte ventilatório são utilizados para aliviar a sobrecarga nos pulmões e melhorar a troca gasosa. Pneumotórax. O pneumotórax é causado pela presença de ar na cavidade pleural, que colapsa o pulmão. Nos casos mais graves, é necessária uma drenagem torácica para remover o ar e permitir que o pulmão se expanda novamente. Obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Se um objeto ou alimento obstruir as vias aéreas, a manobra de Heimlich ou manobras específicas de desobstrução devem ser realizadas. Em casos mais graves, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica ou traqueostomia de emergência. Monitoramento contínuo e suporte. Após as intervenções iniciais, o paciente deve ser monitorado continuamente para observar a resposta ao tratamento. Este monitoramento inclui avaliação frequente dos sinais vitais, medir e registrar a frequência respiratória, saturação de oxigênio, pressão arterial e frequência cardíaca para avaliar a eficácia das intervenções. Monitoramento da saturação de oxigênio e gases arteriais. Para pacientes em condições mais graves, a avaliação dos gases arteriais permite um monitoramento detalhado da oxigenação e ventilação, ajudando a ajustar o tratamento conforme necessário.
Prevenção de complicações secundárias. Em pacientes que necessitam de ventilação assistida prolongada, é importante tomar medidas para evitar complicações como infecções respiratórias e lesões de vias aéreas. Transferência e cuidados pós-emergência. Uma vez estabilizado, o paciente pode necessitar de transferência para uma unidade hospitalar especializada em cuidados respiratórios intensivos. Durante o transporte, é crucial garantir que o paciente continue recebendo oxigênio e que as vias aéreas permaneçam desobstruídas. Nos cuidados pós-emergência, intervenções de reabilitação pulmonar e educação sobre fatores de risco, como evitar alergênicos e cessar o tabagismo, são importantes para prevenir recorrências. A reabilitação precoce e o suporte contínuo auxiliam na recuperação total do paciente e melhoram sua qualidade de vida.